tudo bem? Eu, professora Bárbara Micaela, que ensino arte para vocês. Hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso capítulo 2 do volume 1. Nesse capítulo, nós iremos abordar uma temática bem voltada para o capítulo anterior. Vocês estão lembrados que no capítulo anterior nós estudamos sobre a Semana de Arte Moderna. Então, nesse capítulo, vamos dar continuidade a esse pensamento e conhecer mais um pouquinho sobre os artistas que fizeram parte dessa semana. No capítulo 2, nós temos a temática Musa, que nada, sou artista. E aqui, dando uma olhadinha no slide, nós podemos perceber uma figura, certo? Uma imagem de um quadro muito conhecido da sociedade, que é o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. O que é que acontece? No âmbito da arte, era muito comum ver a figura do feminino como belo, como a representação do belo. Quadros e mais quadros eram pintados, expondo a nudez feminina na ideia do divino. Então, aqui nesse quadro, que é um muito famoso de Leonardo da Vinci, a gente percebe o poder feminino nessa obra dele. Mas era muito difícil encontrar artistas, ou seja, mulheres artistas. Se vocês já entraram em um museu, vocês podem observar que existem vários quadros que se expõem com a imagem feminina. Mas quando você começa a observar o nome do artista, você percebe que a maior quantidade é relacionada aos artistas serem homens. Então, esse capítulo a gente vai desmistificar um pouquinho sobre essa vista e sobre essa forma de pintura contemporânea feminina. Vamos lá? Então, hoje, nós vamos começar a conhecer mais um pouquinho sobre Anita Malfatti. Eu me lembro que vocês fizeram uma pesquisa sobre os artistas da Semana de Arte Moderna. E a gente destacou duas figuras femininas, que foi a de Anita Malfatti e a de Tarsila do Amaral. Hoje nós iremos conhecer sobre Anita Malfatti e na próxima aula sobre Tarsila do Amaral. Então, aqui temos a figura de Anita Malfatti e o nascimento de uma estrela. Ela nasceu no dia 2 de dezembro de 1889. A família dela era de origem alemã, certo? Então, a mãe dela era professora de pintura e o pai dela era engenheiro. Dificuldades na infância. Assim que Anita Malfatti nasceu, perceberam que ela tinha uma dificuldade no braço direito, ou seja, ela tinha um defeito no braço direito dela, com que fizesse que ela não tivesse movimentos. Os movimentos dela, movimentos da coordenação motora fina, não eram realizados. Logo, ela conseguiu ultrapassar esse obstáculo e aprendeu a escrever e fazer as outras atividades com a mão esquerda. Outra dificuldade que ela sofreu na infância dela foi a perca do pai dela. O pai dela faleceu muito cedo e ela se tornou órfã. Nisso, ela teve que estudar para se formar. Ela se formou em professora e depois que ela se formou em professora, ela percebeu que ela precisava de mais um recurso para ajudar em casa. Então, ela começou a fazer aulas de pintura com a mãe dela, que era uma artista também. Formação para a vida e para a arte. Então, ela se formou em professora, certo? Foi a primeira carreira dela. E depois, ela deu início no mundo da pintura. Lembrando que esse início do mundo da pintura não foi algo proposital. Ela entrou no mundo da pintura inicialmente como uma forma de ter mais recurso para ajudar a manter a casa com a mãe dela. Sendo que nesse processo de iniciação à pintura, ela tomou gosto. Ela tomou tanto gosto pela pintura que o seu padrinho custeou ela fazer uma viagem para Berlim. Ela foi passar um tempo em Berlim para estudar as técnicas de pintura. Ela foi para saber mais um pouco sobre as vanguardas europeias de arte. Então, lá em Berlim, ela teve o contato com a nata artística, todas as vanguardas, todas as técnicas. Ela saiu do Brasil com uma visão da arte
mais enquadrada, mais voltada para o acadêmico, e lá em Berlim ela teve a oportunidade de conhecer as vanguardas, e a que ela mais se destacou, a que ela mais ela sentia a vontade a pintar era utilizando as técnicas do expressionismo. O expressionismo, como vocês viram também no capítulo anterior, é uma vanguarda contemporânea e ela estava no ápice. Tinham pessoas que defendiam, tinham pessoas que diziam que não era arte. Então, lá em Berlim, ela teve essa visão do expressionismo. Então, quando ela foi para Berlim, que ela fez toda essa formação sobre arte, ela volta para o Brasil. E quando ela volta para o Brasil, em 1914, a família dela, o padrinho que custeou a viagem dela, a mãe que também já era uma artista, o irmão, todos colocaram uma pressãozinha em Anitta para que ela fizesse algumas pinturas e ela trouxesse e fizesse uma exposição para mostrar à sociedade o quanto ela tinha aprendido lá em Berlim. Então, essa exposição serviu para a Anitta profissionalizar o caminho dela como artista. A partir de 1914, ela colocou o rosto para o mundo e se expôs como artista. Apesar que essa exposição de 1914 de Anitta, o padrinho dela, a família, esperou bastante essa exposição. Mas no dia eles perceberam que Anitta ainda estava começando a engatear no mundo da arte. E eles ficaram um pouco chocados, porque aqui no Brasil as técnicas de pintura eram muito clássicas. E ela vem com ideias super modernas de Berlim, sobre o expressionismo, então impactou um pouco a sociedade. Então seu tio, sabendo que ela tinha realmente jeito para a pintura, que ela realmente era uma artista, teve uma grande ideia. Custeou novamente as viagens dela para ela ir para os Estados Unidos, com o objetivo dela aprimorar os conhecimentos dela com técnicas diferentes, ou seja, técnicas contemporâneas e trazer uma nova bagagem artística para o Brasil. Chegando nos Estados Unidos, novamente ela conheceu várias técnicas, viu o poder de cada vanguarda, mas ela absorveu muito bem a questão do cubismo, uma vanguarda também estudada por a gente no capítulo anterior. Então, nessa questão aqui do cubismo, ela associou o expressionismo, ou seja, a expressão das pinturas, as cores vivas, ao cubismo, as pinceladas fortes e quebrando o paradigma daquela arte quadrada, aquela arte acadêmica. Então, quando ela passa um ano nos Estados Unidos, ela retorna novamente para o Brasil. Quando ela retorna aqui no Brasil, ela faz uma exposição, uma segunda exposição, em 1917. Essa segunda exposição, ela foi mais esperada do que a primeira, porque a primeira, ela estava se profissionalizando, ou seja, ela estava declarando-se como artista. Já na de 1917, toda a sociedade artística esperava que a Anitta viesse e trouxesse essas novidades e viesse com essa exposição. Quando ocorreu a exposição dela de 1917, Monteiro Lobato entrou com uma forte crítica. Na verdade, cientistas artísticos afirmam que as críticas de Monteiro Lobato não se relacionavam apenas com Anitta Malfatti, mas sim ao contemporâneo, ao moderno, já que Monteiro Lobato achava que a arte moderna não era uma arte, e sim simplesmente rabiscos. Então, dessa crítica de Monteiro Lobato não mediu palavras, falou, criticou bastante Anitta Malfatti e ela ficou para baixo porque ela esperava tanto, ela esperava que os olhares tivessem uma forma diferente para o trabalho dela, um trabalho moderno, um trabalho diferenciado, e ao contrário, ela só recebeu críticas. Nessa crítica,
como ele fala muito do modernismo, como ele fala muito das vanguardas contemporâneas, o que é que acontece? Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, que já eram artistas, que seguiam as vanguardas que Anita Malfatti defendiam, eles tomaram as dores dela. Disseram que ele não estava falando apenas da Anita, mas sim de todo o movimento. Então, eles criaram um elo de amizade, como se, imaginando, se você tem um amigo que você goste e alguém critica ele. Por exemplo, vamos imaginar aí que alguém critica alguém do 9º ano, mas não em torno do indivíduo, mas sim da turma. Todos não iriam a defender? Todos não iriam ficar do lado daquela pessoa? Pois bem, assim aconteceu com Anita. E essa crítica há artistas que falam que essa crítica foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Anita Malfatti, porque a partir dessa crítica de Monteiro Lobato, houve essa grande amizade com que uniu todos eles ainda mais para planejar e pensarem na semana de 22, na semana de arte moderna que nós estudamos no capítulo anterior. A técnica de Anita Malfatti, pincelar o mundo. Ou seja, como eu falei para vocês, ela tem a influência latente de duas vanguardas, que é o cubismo e o expressionismo. Falei muito, mas professor, o que é que isso representa? Representa que as obras de Anita, elas tinham cores vibrantes, elas saíam daquele tom de neutralidade. Ela gostava bastante de cores vibrantes e cores quentes. Pinceladas visíveis. Nos outros trabalhos, as outras vanguardas, elas seguiam uma linha de pincelada mais delicada. Já as do cubismo e do expressionismo, eles não se importavam com essa técnica de pincelar tão delicadamente. Ao contrário, quanto mais ele pincelasse, o artista pincelasse visivelmente, dava para expressar melhor o simbolismo da pintura na obra. Destaque nas expressões. As obras de Anita, elas marcam muito pela expressão ou corporal ou do rosto. Vejam, nessa obra a gente não tem a expressão, certo, do rosto, da face do modelo. Mas a gente pode perceber que a gente olhando aqui a obra, a gente percebe a expressão corporal. Aqui é como se fosse um trabalhador rural, a gente pode pensar assim, até porque as obras de Anita, ela não tem uma visão, ela não tem uma interpretação, cada um interpreta de uma forma diferente. Mas a gente pode interpretar como um trabalhador braçal, vejam a musculatura dele, vejam que no processo de pintura, ela coloca como se fosse as cores da bandeira do Brasil. Então, tudo isso vai levando a gente começar a criar a nossa visão artística. Descompromisso com o real. Enquanto a gente pode perceber que na vanguarda do romantismo, do barroco, tudo é muito real. Tudo é como se fosse um autorretrato. Aqui com a Anita não. Aqui ela começa a colocar o que vem do imaginário dela. Ela começa a fazer essa brincadeira entre o real e o imaginário. Quebra com o modelo artístico da academia, como eu falei para vocês. Quando a Anita ela sai daqui do Brasil, ela já sai levando as técnicas acadêmicas, que eram as que a mãe dela conhecia. Já quando ela vai para Berlim, vai para os Estados Unidos, ela vem com uma nova ideia, uma nova idealização da arte. Temas pessoais e do cotidiano. Outra coisa bem importante da gente destacar. Antes as pessoas pintavam o belo, o que se achava belo. Aqui não. Anita defende que as obras dela têm sim que mostrar a realidade. Os problemas, o cotidiano, a fragilidade do homem. Então todos esses aqui são temas abordados nas obras de Anita. E aqui que eu coloquei, mas não citei, é a obra de Anita Malfatti, O Homem de Sete Cores. Ela foi feita em 1916. Um dos seus primeiros quadros, suas primeiras obras, foi o quadro Meu Irmão Alexandre, em 1914. Lembrando que essa de 1914, ela não tinha ainda
ido para os Estados Unidos. 1914, como eu falei para vocês, foi aquela primeira exposição assim que ela chegou de Berlim. E aqui podemos perceber a questão das cores. A gente pode perceber também as pinceladas marcantes, como eu falei para vocês. Essa obra tem no livro de vocês para vocês perceberem com mais detalhes. E uma coisa bem interessante, enquanto naquele tempo as pessoas pousavam em formas tradicionais, poses tradicionais, Anitta rompia esse paradigma, colocando o irmão dela como modelo de uma forma não convencional. Olhem a pose que ele está bem diferente daquelas poses que a gente pode observar, que é a pessoa em pé, com a coluna posicionada. Aqui ele está como se estivesse deitado. E toda a expressão de cansaço do rosto dele foi esboçado aqui na obra. Ou seja, além dela pintar o irmão, ela simplesmente não só pinta, mas ela coloca toda a expressão que ele estava vivenciando naquele momento. Um quadro muito conhecido também de Anitta é a Ventania, de 1915. Inclusive, esse quadro de Anitta, houve uma homenagem dos 90 anos da Semana de Arte Moderna no Museu de São Paulo. E esse quadro, A Ventania, foi o escolhido para representar a Semana de Arte Moderna nessa homenagem. Então, é um quadro muito conhecido. Enquanto aqui no Brasil as pessoas criticavam bastante a Anitta, lá em Berlim, quando ela mandava as suas críticas, mandavam réplicas dos seus quadros, as pessoas admiravam muito o jeito de Anitta. E admiravam muito porque a Anitta era muito à frente do tempo dela. Ela já era aquela mulher que ela sentia que esse empoderamento poderia passar das barreiras da arte. Ela tinha a certeza que a mulher também fazia parte desse contexto artístico e ela tinha que defender também as suas causas. Temos aqui duas obras, que é A Estudante Russa, de 1915, e A Boba, de 1916. Lembrando que esse período daqui é um período que ela já sofre influência do cubismo, de quando ela vai para os Estados Unidos. Então percebam a questão das cores, a expressão. Já aqui, nessas duas imagens, o homem amarelo, e aqui nós temos também um folheto da Semana de Arte Moderna, como eu mostrei para vocês, no ano de 1922, aconteceu a Semana de Arte Moderna e Anitta Malfatti fez parte. Então, vejam só, com essa exposição de 1917, que a Anitta proporcionou, que foi a segunda, ela teve essa visão dos modernistas já para fazer esse convite. Essas duas obras foram daquela exposição que foi bastante criticada. Essa obra dela foi bastante utilizada na Semana de Arte Moderna, até para divulgação. E o que foi que aconteceu com a Anitta pós a Semana de 22? Entre os anos de 1923 e 1928, Anitta reside em Paris. Então, minha gente, Anitta, ela não tinha lugar fixo. Vocês perceberam que ela era daqui do Brasil, ela nasceu aqui no Brasil, já tinha descendência alemã, ela foi para Berlim, depois ela foi para os Estados Unidos, fez a exposição dela, foi criticada, não teve problema com essa crítica, deu um novo olhar, participou da Semana de 22 e depois de tudo isso, ela foi passar alguns tempos em Paris. Realiza exposições individuais em Berlim, Paris e Nova York. Como eu falei, enquanto o Brasil criticava bastante Anitta, ela era aclamada pela crítica lá fora. Em 1928, retorna para São Paulo e passa a lecionar desenho na Universidade Mackenzie, onde permaneceu até 1933. Então, vejam que interessante. A Anitta sai do Brasil já para fugir da pintura acadêmica. E no final, ela acaba voltando para o Brasil e vem trazer essas ideias dela contemporâneas para
à universidade, ou seja, ela trouxe os conhecimentos dela para contribuir na arte acadêmica que tanto ela fugia. Em 1942, ela foi nomeada presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo, a quadros de sua autoria nos principais museus brasileiros. Então, um museu que ele tem hoje uma obra de Anitta, pode ter certeza que ele é um museu que ele preza por todo esse crescimento da arte contemporânea brasileira. Aqui nessa obra nós temos A Mulher do Pará, que foi composta em 1927, já em uma das suas viagens, já no seu percurso para Paris. E de olho na atividade. Depois de conhecer tudo sobre a Anitta Malfatti, depois de saber um pouquinho sobre essa realidade dela, sobre essa realidade feminina na história da arte contemporânea brasileira, eu gostaria que vocês pegassem o livro didático de vocês e respondessem as páginas 20 e 21. Lembrando que na página 21 nós temos um código, certo? Desse código vocês irão fazer um relatório no caderno. Vocês irão perceber que tem um pouquinho da biografia dos artistas da semana de 22. Então, vocês irão fazer esse relatório no caderno, que é relacionado aos expoentes femininos do modernismo. E também irão pesquisar e colocar no caderno a biografia, obras expostas e ilustrações sobre o tema abordado agora no vídeo. E eu gostaria de dizer a vocês, deixar para finalizar, uma mensagem. Quem eu amo nem sempre está junto a mim, mas está sempre no meu coração. Então eu gostaria de pedir a vocês que tivessem bastante calma. Eu tenho certeza que vocês estão em casa, estão se esforçando, estão se empenhando. É uma realidade diferente para vocês, é uma realidade diferente para mim também. Mas eu tenho certeza que mesmo sem estarmos juntos, mas se a gente defender essa proposta, se a gente pegar nas mãos, como a gente sempre fez, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Então fiquem em casa, se protejam e, se possível, precisar sair, utilizem a máscara, tá certo? Então, um grande beijo, estou morrendo de saudade. Tchau, tchau.